Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Amém. Nós da comunidade Raio de Luz, a gente quer fazer esse convite para você. Na semana que vem e nas próximas semanas decorrentes a essa quaresma, nós queremos entrar. E esse é o convite. Na semana passada o Vitor fez esse convite para todos nós fizemos também nas redes sociais. Nós vamos fazer um caminho nessas 6 semanas, um pouco diferente na dinâmica, porque nós sentimos, o Senhor nos inspirou ao Raio de Luz, para que nesse tempo quaresmal, nós fizéssemos em todas as reuniões do grupo de oração às terças-feiras, um mergulho a cada terça-feira, um mergulho na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Com meditações, com orações penitenciais, meditando as chagas de Jesus, as dores de Jesus. Nós faremos hoje um momento de oração, e a partir também da semana que vem, em cada terça-feira nós vamos meditar os mistérios dolorosos do terço. Então na semana que vem a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras, na outra semana a flagelação de Jesus. E por que é que nós estamos fazendo esse convite nesse caminho quaresmal? Por que o Senhor nos inspirava? Porque o que é esse tempo para nós? Às vezes a gente pensa que é mais um tempo na igreja, porque a igreja tem a sua liturgia, tem todo um ciclo, uma caminhada que ela faz. Mas o tempo quaresmal, esses 40 dias, é o tempo mais importante da vida da igreja. É um momento onde nós somos convidados a entrar no deserto com Jesus, a entrar em recolhimento, para que o catecismo da Igreja Católica ensina que é um momento onde a igreja é convidada a ser renovada, a ser refeita, a passar por um processo de purificação para celebrar a paixão de Jesus na Páscoa. Então é um tempo propício onde o Senhor nos chama à conversão. A gente escuta tanto falar conversão, conversão, conversão. Conversão é mudar, é mudança. E é esse o caminho que o Senhor está nos chamando a fazer nesse tempo quaresmal. Um tempo de mudança, onde eu me abro, onde você se abre, para que nesse tempo quaresmal, que é um tempo de purificação, é um tempo de restauração que o Senhor oferece para a igreja, para que nós possamos viver essa vida nova, e que vem de encontro exatamente com a palavra de ciência que foi revelada no começo. O Senhor dando um caderno para escrever uma história nova. E Raniero Cantalamessa, eu sempre gosto de dizer que muitos de nós temos uma tendência de desistirmos e desanimarmos de nós mesmos. De dizer, nossa, eu tentei tantas vezes mudar, eu tentei tantas vezes na quaresma fazer um caminho penitencial, um caminho de intimidade com o Senhor, de conhecer mais perto o Senhor, e eu não consegui. E aí às vezes nós caímos no erro e no perigo de desanimarmos de nós. E o Senhor hoje vem falar, como foi falado na palavra de ciência, como foi cantado na música, um tempo de recomeçar ao lado de Jesus. Recomeçarmos ao lado de Jesus. Nesse final de semana que passou,
a comunidade Raio de Luz, os membros da comunidade, os servos, nós tivemos um retiro no sábado, durante a manhã e a tarde, com 4 pregações, com um homem muito de Deus, o Tatá. E ele fez uma colocação que me marcou profundamente. Ele dizia que nós, todos nós cristãos, para que a gente possa caminhar com fidelidade até o último dia da nossa vida, porque nós estamos numa peregrinação. Essa vida, ela é uma vida passageira, ela não para aqui. Ela só é uma passagem para que eu possa viver depois do momento da minha morte, que é uma passagem para eu viver a vida eterna com Deus. Ela não termina aqui. Então ele dizia que para que a gente possa viver todos os dias em Deus, com fé, com esperança, vivendo aquilo que Jesus nos convida a viver, que é essa vida nova, essa vida pautada na palavra, enraizada na palavra, nós precisamos fazer uma experiência. E ele dizia o seguinte, que nós podemos ler todos os livros do mundo, nós podemos ler as Sagradas Escrituras, os livros de exegese, os documentos, e a gente ter aqui no intelecto uma sabedoria que eu li nos livros. No entanto, diante do mundo em que nós estamos, diante das coisas que a gente vê correndo pelas redes sociais, as informações chegam muito rápido. Se eu reduzir a minha caminhada de fé somente aqui no meu intelecto, na minha inteligência, facilmente eu corro o risco das novidades e das novas ideias arrancarem de mim e eu abraçar uma ideologia nova e uma ideia nova. Aí ele deu um exemplo simples. Por que é que nós precisamos ter uma experiência? Porque a experiência, ela não é arrancada de nós, viu, Cláudio? Ninguém tira. E aí ele falou assim, por exemplo, se você chupou uma laranja, você chupou a primeira vez uma laranja e saboreou a laranja. É ou não é verdade que se alguém perguntar, fala, você já chupou laranja? Já. Você lembra do gosto? Lembro, porque você experimentou. E pode acontecer o que for, você sempre vai ter, porque você experimentou a laranja, aquele sabor, você provou. E isso ninguém vai tirar. E nós somos convidados então, nesse tempo quaresmal, nesse caminho quaresmal aqui no Raio de Luz, que é um mergulho, a fazer essa experiência. Mas que experiência o Senhor está nos convidando neste tempo? Eu quero dizer que experiência é essa. Essa experiência de mergulhar e termos um encontro profundo com Jesus, nos encontrarmos com Jesus na sua intimidade profunda, porque Jesus, ele diz na sua palavra em João, no capítulo 15, que ele não nos chama de servos. Eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. E o amigo sabe, ele tem intimidade. O servo não sabe o que o Senhor quer, mas o amigo sabe. E a experiência que o Senhor está nos convidando a ter, essa experiência é de nos tornarmos íntimos de Jesus, amigos, que o nosso coração seja um coração profundamente unido ao de Jesus, que a nossa alma se transforme numa alma totalmente entrelaçada à alma de Jesus. Esse é o tempo que o Senhor está nos oferecendo, um tempo de conversão, de mudança. E eu gostaria que você pegasse a palavra comigo, que é a palavra que o Senhor nos dá hoje, um versículo pequenininho, Isaías 43, versículo 2b. Isaías 43, versículo 2. E ele diz assim: eu te chamo pelo nome, és meu. Eu te chamo pelo nome, és meu. Essa é a proposta, é o convite para o Senhor nesse tempo que nós queremos fazer. Eu te chamo pelo nome. O Senhor está nos chamando a adentrar
nesse caminho. E para eu adentrar, eu queria fazer com você uma reflexão. A primeira, para que a gente possa entender como está a sua vida espiritual. Porque nós temos a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, não é verdade? A nossa vida, ela precisa ter um equilíbrio. No entanto, se a minha caminhada com Deus, se a minha vida espiritual está em desequilíbrio, todas as outras coisas se tornam desequilibradas, porque o que é o centro, o que precisa ser o centro para equilibrar a nossa vida é Jesus. Ele também diz no seu evangelho: sem mim nada podeis fazer. E por isso que muitas vezes a gente encontra a nossa vida totalmente bagunçada, porque nós tiramos Jesus. Nós temos Jesus somente para os momentos onde eu tenho uma grande necessidade, onde eu preciso pedir alguma coisa, um milagre, uma cura. E nós começamos a fazer de Jesus como se fosse num mercado, onde eu chego no mercado, eu preciso de uma graça, eu vou lá, tiro, uso, mas aquilo é só para os momentos em que eu quero e que eu decido e que eu escolho. E na verdade a gente precisa fazer esse caminho inverso. O Senhor está dizendo na sua palavra: eu te chamo pelo nome. Ele está nos chamando a quê? A viver esse caminho de retorno, de intimidade. Então eu pergunto, como é que está a sua vida espiritual? É a reflexão que nós queremos fazer nessa noite. Como está a sua vida de oração? Você consegue ter uma vida de oração? Você consegue, dentro das 24 horas do seu dia, ter um momento de intimidade com Deus? Porque quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, que nos conta como Jesus viveu, todas as decisões que Jesus tomava, tudo o que ele ia fazer, a palavra diz que ele levantava mais cedo, ele se adiantava para se levantar, para estar com o Pai, para colocar o seu coração unido ao coração do Pai, para que ele, durante o dia, nas suas tarefas, nas suas decisões, ele pudesse estar em comunhão com o Pai, fazendo a vontade do Pai. E aí essa é a primeira reflexão nesse caminho quaresmal, que nós somos chamados a resgatar. O Senhor diz: eu te chamo pelo nome Juliane, eu te chamo pelo nome André, eu te chamo Flávio pelo nome, para que você retome esse caminho de intimidade comigo, que se fará num caminho espiritual. Aí eu pergunto para que você reflita: como está a sua vida espiritual? Primeiro ponto. Segundo ponto, que é essencial para que a gente possa verdadeiramente mergulhar, porque para eu mergulhar, o que eu preciso fazer quando eu estou diante do mar? Se eu estou ali, que nem esses dias eu fui para a praia, eu tenho um pouco de medo do mar, então eu vou falar a minha experiência. O meu esposo falava: vem, o Paulo falava: amor, vem mais para cá. Eu falava: não, eu estava com medo, eu estava reservada. Então eu fui dando alguns passos, e quando a água do mar estava pegando aqui, eu já parei, porque eu estava com medo. O medo estava me paralisando. E aí estava minha filha, estava minha sobrinha Maria Bianca e o Paulo, e eles aproveitavam, eles nadavam no mar, estavam ali muito mais profundo, então eles mergulhavam e o mar tomava, eles estavam ali aproveitando, e eu, por causa do meu medo, não tive a mesma experiência, porque eu tinha medo. E o Paulo falava: vem, amor, vem. Ele me pegava pelo braço e eu: não, eu tenho medo, vou ficar aqui. E eles foram mais profundo. E essa experiência, à medida que eu vou indo e adentrando, a gente vê aqueles mergulhadores, as pessoas que colocam e vão mergulhar, quanta beleza, quantas riquezas as pessoas que vão no profundo do mar encontram. Então é preciso mergulhar, é preciso sair do medo. O medo, que medo é esse que muitas vezes tem paralisado você nessa caminhada espiritual? O medo de abrir mão do mundo. O medo de abrir mão das coisas do mundo.
que estamos apegados a vaidades, a pessoas, a situações, a pecados, a costumes. E muitas vezes nós não estamos experimentando essa intimidade, essa presença real de Jesus que nos transforma, porque nós estamos com medo de mergulhar. Então nós não temos a experiência profunda. Então nesse caminho que nós estamos sendo convidados, é preciso ir além, mergulhar. E esse segundo passo é exatamente esse. Primeiro passo: como vai a minha vida espiritual? Eu tenho alimentado a minha vida espiritual de que forma? Você fica sem comer 7 dias seguidos? Só se estiver fazendo aqueles jejuns intermitentes, mas ninguém fica. Geralmente a maioria não. A gente fica 1, 2 dias, a gente vai sentindo fraqueza. A gente precisa comer proteína, a gente precisa comer vitamina para que o nosso corpo tenha força. E quantas vezes nós passamos dias, meses, sem sequer colocar o nosso joelho no chão? Nós ficamos horas diante do nosso computador, horas diante da TV, com um tempo ocioso, e a nossa alma está ficando fraca. A nossa relação com Deus, essa espiritualidade, esse caminho de intimidade, vai se tornando cada vez mais fragilizado. E uma pessoa fraca, qualquer trombada que ela dá, ela se quebra. Foi isso, hoje eu encontrei um amigo nosso aqui, o Carlinhos, ele teve câncer. E porque ele teve que fazer um tratamento com medicamentos fortíssimos. No início do tratamento ele caiu e ele teve uma fratura na coluna e ficou 4 meses numa cadeira de rodas. Por quê? Porque ele estava fraco. E assim tem sido com a nossa vida. Eu preciso alimentar todos os dias a minha relação com Jesus. Segunda pergunta: para que eu tenha esse mergulho profundo de intimidade, eu tenho o desejo de ser santo? Você sabia, talvez alguns já escutaram, mas a gente precisa lembrar, e para aqueles que não sabiam, que nós temos a vocação, a primeira vocação que nós temos, eu e você, é de sermos santos. Você sabia que para entrar no céu, para viver essa eternidade, que eu dizia para você que nós estamos aqui de passagem, para eu viver essa vida eterna com Deus, eu preciso ser santo? E ser santo não quer dizer que nós somos sem pecado, que nós não temos pecado. Quem não pecou foi Jesus. Jesus não teve pecado. Nós somos pecadores. Mas ser santo é quando eu tenho um desejo profundo dentro de mim, cada dia maior, de ser de Deus. Eu vou conhecendo Jesus, eu vou tendo essa relação com Jesus, eu vou me tornando íntimo de Jesus, porque eu tenho uma vida espiritual. E nessa vida espiritual, através da oração, eu me encontro com Jesus. E à medida que eu vou me encontrando com Jesus, e eu vou conhecendo Jesus, eu vou me tornando uma pessoa apaixonada por Jesus. É assim que acontece. Eu vou tendo uma intimidade, e à medida que eu me torno íntimo de Jesus, eu quero estar mais com Ele. Eu quero ficar mais perto dEle. Eu quero mais tempo estar falando com Ele. Então, essa caminhada de espiritualidade, ela me desperta para que eu tenha o desejo de ser santo, porque eu sei que essa vida aqui, ela é passageira, e eu vou viver os dias aqui conhecendo Jesus, e quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais perto de Jesus eu fico, através da oração, participando da Santa Missa, rezando um terço, porque Nossa Senhora nos leva a Jesus, lendo as Sagradas Escrituras, jejuando, vindo aqui no Santíssimo Sacramento, dobrando o meu joelho, sabendo que Ele está vivo, ficando com Ele. Então eu vou caminhando a minha vida, dia após dia, e ela vai redescobrindo um sabor que muitas vezes tinha se perdido, porque muitas pessoas têm dito nos nossos atendimentos: eu não tenho mais alegria de viver, eu não tenho mais sabor, eu não tenho vontade. Sabe por quê? Está faltando Jesus.
Porque Jesus, Ele dá sabor para a nossa vida, Ele dá uma alegria tão profunda. Ele faz os nossos dias, que são cinzentos por causa das dificuldades, Ele põe cor. Ele faz a gente olhar numa outra dimensão, porque Ele está aqui dentro. Então Ele dá vida, Ele me dá sentido, mesmo nos meus desafios diários, nas minhas lutas, nos meus problemas, eu consigo me levantar, e essa esperança está fincada aqui, porque Jesus, Ele é meu amigo, eu sou uma com Jesus, e eu não vou sozinha desafiar os meus problemas, eu não vou sozinha para o meu trabalho, eu não vou sozinha enfrentar o problema com os meus filhos, não, Ele vai comigo. Então, à medida que eu tenho essa vida espiritual e eu vou vivendo os meus dias intimamente ligados a Jesus, e eu vou amando Jesus, o Espírito Santo vai colocando em mim cada dia mais o desejo de ser santo. E ser santo é isso, é querer ficar com Jesus. E eu sou tão amiga de Jesus que eu vou me tornando tão parecida com Ele, porque é assim. Quando a gente vai ficando íntimo de uma pessoa, não é verdade? Eu não sei se vocês já viram. Eu, por exemplo, vou falar até da Vanusa e do Jabá. Quem olha a Vanusa e o Jabá, o baterista, quando você vê os dois falando e olha, não parece que é marido e mulher, parece que são irmãos. Porque tem uma intimidade tão grande, tão profunda, que vai ficando, um vai pegando o jeito do outro. Um vai querendo o bem do outro, e é uma intimidade profunda. E é assim com Jesus. Eu quero ser santo, eu quero ter uma vida íntima com Jesus, porque imagine só, eu viver todos os dias da minha vida, chegar no final e eu não ficar com Ele na eternidade. Não. O que é o inferno? É viver a eternidade sem esse amor. É saber que eu poderia ser feliz pela eternidade e eu optei em não ser. Então eu pergunto para você, você deseja ser santo? Se você não tem esse desejo, se talvez você sente que você está muito apegado ao mundo, que você tem essa dificuldade, que às vezes a carne, os vícios, o pecado impedem você, o segredo é esse caminho espiritual é retomar a espiritualidade, fazer uma boa confissão, retomar a tua vida de sacramentos. Acorda mais cedo, esse é um caminho que nós queremos convidar você a viver junto conosco. Você já fez a experiência de acordar meia hora mais cedo? Pegue a sua Bíblia, essa que você ganhou, aquela que você deixou em casa, pega um caderno, uma caneta, acorda meia hora mais cedo, como Jesus fazia, e fala: Jesus, eu quero começar de novo. Leia um trecho da Sagrada Escritura, a liturgia do dia, escreva no seu caderno, faça uma oração. Aqui na catedral nós temos a missa às 7 horas da manhã, tem também ao meio-dia, às 18h30. Então nesse caminho, nesse tempo quaresmal, nós queremos fazer esse convite para você. Através da retomada da espiritualidade, eu vou sendo despertada por um amor profundo por Jesus, que me faz querer ser santo. E tenho promessa. E aqui a última pergunta: tenho tido progressos na minha fidelidade a Jesus? É a terceiro ponto. Primeiro, como está a minha vida espiritual? Eu tenho o desejo de ser santo? Eu tenho tido progressos na minha fidelidade a Jesus? Porque a nossa relação com Jesus é essa. É uma relação de intimidade tão profunda, e que para ela seja uma relação estável, eu preciso ser fiel. Fiel ao quê? Fiel àquilo que Ele me propõe na sua palavra. A não viver uma vida no pecado, a amar quem me fere, a levar uma vida pura, de pureza, de santidade, de comunhão com o outro, que pensa diferente de mim. E dessa forma, vivendo como Jesus me chama a viver, sendo fiel àquilo que Ele me pede na sua palavra,
eu vou tendo uma relação solidificada, que nenhum vento, nenhuma relação externa vai abalar. E eu quero concluir para que a gente possa rezar, porque o Senhor está nos chamando pelo nome. O desejo que eu tenho no meu coração, que nós temos no coração aqui no Raio de Luz, e eu tenho certeza que foi algo que o Espírito Santo colocou nos nossos corações para essa caminhada quaresmal. Um dia, um cantor veio fazer um show, o Juninho Cassimiro, faz uns 2 anos. Eu contei no final de semana agora, no mês de agosto. E ele disse assim: o Raio de Luz, ele vai ser conhecido pelo amor que ele tem a Jesus. Ele vai ser formado por pessoas apaixonadas por Jesus. E nesse caminho quaresmal, eu quero convidar você que está aqui a fazer esse mergulho conosco, você que está em casa, de retomarmos a nossa espiritualidade. E retomando a espiritualidade, vai ser reacendida em nós a chama desse amor por Jesus. E à medida que eu amo a Jesus, eu sou fiel a Jesus. Porque é assim num casamento. Quanto mais um casal é íntimo um do outro, quanto mais unido ele é, mais eles se amam, e mais fiel um é ao outro. Mesmo que apareça uma outra pessoa, mesmo que apareça uma outra situação, consegue se manter fiel, porque um amor verdadeiro é um amor fiel. Então, nesse caminho, eu quero ler para vocês algo que me chamou muito a atenção nos escritos de São José Maria Escrivá. Diz assim, para a gente concluir, vocês já podem ir tocando a música que a gente preparou. Diz assim, olha só, fiquei super emocionada. O chamado do bom pastor para esse tempo quaresmal, para esse caminho de intimidade, para esse caminho de retorno, volta. O Senhor está dizendo, volta para mim. Volta, se você caiu, se você se afastou, não tem problema. Começa hoje, deixa eu escrever na tua vida, nesse caderno que eu entrego na tua mão. Mas deixa eu escrever. O dar o caderno na nossa mão é a nossa liberdade. Você deixa Jesus escrever na tua vida? Eu quero. E aí diz assim, o chamado do bom pastor chega até nós. Eu te chamei pelo nome. É preciso responder. Amor com amor se paga. Chamaste-me e aqui estou. Estou decidido a não permitir que este tempo de quaresma passe como a água sobre as pedras, sem deixar rastro. Vou ler mais uma vez porque isso marcou profundamente. Estou decidido a não permitir que este tempo de quaresma passe como a água sobre as pedras, sem deixar rastro. Não é verdade? A pedra é dura, é fria, a água passa, mas não muda nada na pedra. E aqui ele diz que a gente não pode deixar o tempo da quaresma passar, essa água viva, passar por nós sem deixar um rastro. Que rastro é esse? É dentro da nossa alma, é na tua alma, é no teu coração, é no teu íntimo. Essa água passar e deixar marcas para toda a eternidade. Aí ele continua, olha agora. Deixar-me-ei transformar, converter-me-ei, dirigir-me-ei de novo ao Senhor, amando como Ele deseja ser amado. Vou ler mais uma vez, porque é tão profundo, é tão profundo. Às vezes a gente fica tão superficial, não é? O Senhor está nos pegando pela mão e chamando a mergulhar. Deixar-me-ei transformar. Eu não sei se você quer, eu quero. E eu sei que esse jeito, essa pedra dura que sou eu, Ele pode transformar. E eu quero. Deixar-me-ei transformar,
converter-me-ei, dirigir-me-ei de novo ao Senhor, amando-o como Ele deseja ser amado. Esse é o convite do Senhor nesse primeiro dia da nossa caminhada quaresmal Raio de Luz. Um mergulho. Vamos juntos? O Senhor está chamando você pelo nome. Não importa onde você está na sua caminhada, não importa a miséria, a frieza, a distância que você sinta que você está. Talvez você tenha se distanciado, Ele não. A gente o rejeita, a gente vira as costas, mas Ele não. Ele é atraído pelos nossos pecados, você sabia? O que atrai a misericórdia de Deus é a nossa miséria. Se você é um miserável como eu quero mudar. Eu quero amar Jesus. E eu quero convidar você nesse ano de 2021, nessa quaresma, a voltarmos juntos e o Senhor fazer de nós aqui nessa catedral e de você que está em casa uma comunidade de pessoas apaixonadas por Jesus. Eu convido você, enquanto o violão vai tocando, a você conversar com Jesus agora e a dizer somente isso: fica, Senhor, comigo. Eu quero na noite de hoje, Senhor, me abrir o meu coração, Senhor, abrir a minha alma, a minha vida, a minha história. E eu me abro, Senhor, a Tua graça que me convida, o Teu amor que me chama pelo nome, a caminhar contigo na intimidade, a me aproximar de Ti, a conhecer o Teu coração, a me deixar transformar pela Tua presença, Senhor. Tu sabes que eu sou pobre, Tu sabes que eu sou pecador, Senhor. Tu sabes que eu sou infiel, Tu sabes que eu Te troco, Senhor, facilmente. Mas hoje, Senhor, nesta reunião, nesta noite, diante do Teu altar, diante da Tua presença, eu abro, Senhor, as portas do meu coração e eu Te aceito. Eu Te aceito dentro da minha história, para que eu e você, Senhor Jesus, possamos começar um caminho novo. Eu quero, Senhor, Te amar como eu nunca Te amei. Eu quero mudar, Senhor, eu quero me converter. Eu quero melhorar, Senhor, e eu sei que sem o Teu amor eu não consigo. Sem o Teu amor eu caio, Senhor. Sem o Teu amor eu me afasto. Sem a Tua presença eu traio o Teu amor, Jesus. E por isso eu peço, fica comigo, Senhor. Fica meu amigo. Arranca do meu coração, Senhor, toda a dureza. Eu Te aceito. Eu quero. Eu me abro. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado por esta noite. Quero pedir para a Cláudia cantar mais uma vez essa canção. E assim vai ser o nosso caminho, meu irmão, nesse caminho quaresmal. Você, junto comigo, nesse caminho mais silencioso, nesse caminho de solidão com o Senhor, nesse caminho de escuta. O Senhor está nos chamando a abrir os nossos ouvidos para ouvir a Sua voz. Nos chama a Sua companhia. Faça a tua oração final agora diante de Deus e diga para Ele: Senhor, fica comigo. Fica comigo nesse tempo quaresmal, Senhor. Me ensina a retomar o caminho. Me ensina, Senhor, a mergulhar. Me ensina, Senhor, a ser mais íntimo Teu. Me ensina, Senhor, a ter uma vida de espiritualidade. Me ensina, Senhor, os caminhos que eu preciso mudar. Me mostra, Senhor, nesse tempo quaresmal, tudo aquilo que eu preciso deixar, tudo aquilo que eu preciso abandonar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que a Tua graça nos conduza a esse caminho de intimidade,
a esse caminho de amor profundo por Ti. Afasta-nos, Senhor, de todo mal, a nós, a nossa comunidade, e faz-nos crescer no amor profundo por Ti, neste tempo quaresmal. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.